Bom, eu sou com o ex-ministro Roberto Rodrigues, mais do que ex-ministro, um grande produtor, e aí eu acho que fundamental na parte de cooperativismo, de associativismo. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Lu, e você? Tudo ótimo. Roberto, vamos falar um pouquinho de Guariba, tá? Como um exemplo aí de sustentabilidade no setor, nessa evolução do setor bioenergético. Mas você nasceu em Cordeirópolis, não foi? Foi. E me fala um pouquinho como é que você veio parar em Guariba. Bom, o meu pai era chefe da Estação Experimental de Laranja, em Cordeirópolis, agricultura, lá, a atual estação Silvio Moreira, né? E era um técnico de laranja. E a Fazenda São Martinho, que existia em Guariba, naquele tempo município de Guariba, era uma fazenda de laranja e café. Pertencia a um grupo importante de produtores, mas o grupo Prado Chaves. E estava decadente a fazenda de laranja da São Martinho. Tinha packing house, mas estava em decadência o laranjal. Então eles foram atrás de um técnico que entendesse de laranja para assumir a direção da fazenda. E atrás do meu pai. E meu pai, com várias conversas, que não importa tratar aqui agora, acabou aceitando. Em 1945, então, nós fomos para a fazenda São Martinho, que ele foi administrar fazenda de laranja e café, decadente. Quando ele chegou lá na fazenda São Martinho, fazenda grande, tinha 11 mil alqueires de terra, muito laranja que não acabava mais, ele se deu conta que os laranjais estavam atacados pela tristeza do sítio. Era uma doença séria que acabou com a citricultura paulista naquele período dos anos 40 e 50. E ele falou para o pessoal dos proprietários, olha, não vai ter jeito, isso aqui vai morrer tudo. Não tem mais jeito, está todo o laranjal contaminado, aqui tem que fazer uma mudança. Naquela época, o presidente da República era o presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra, e ele fez uma legislação permitindo quem tivesse um equipamento que produzia rapadura, podia botar uma usina de açúcar. A ideia era ampliar a produção de açúcar brasileira. E o meu pai, então, sugeriu ao grupo Prado Chaves transformar a fazenda, que era de laranja e café, em uma fazenda de cana, montar uma usina de açúcar para fazer açúcar. Depois de muitas idas e vindas, o grupo conseguiu topar a parada e o meu pai, então, foi encarregado de montar uma usina de açúcar na Fazenda São Martinho. Para isso, ele consultou, que foi um grande orientador, um professor dele importante, foi o Maurílio Biagi, pai do Maurilinho Biagi hoje, que já era um industrial, um líder importante na usina Santa Lídia, Santa Elisa, né? Sim, Santa Elisa. Santa Lídia é Luiz Ribeiro Pinto. Era Santa Elisa, e ajudou muito, e tal, orientou e tal, e acabou, então, meu pai montando a usina São Martinho em 1946. E deu tudo muito certo, a usina funcionou bem e tal e coisa, mas nesse mesmo período também, o pai da minha mãe, que era um agrônomo italiano e que tinha um engenho de álcool, de cachaça em Iracemápolis, perto de Piracicaba, faleceu, vendeu a fazenda dele e faleceu em seguida, então deixou uma herança representada por aquela fazenda que ele vendeu. E o meu pai, que era um agrônomo louco para... O pai dele tinha sido agricultor também, tinha perdido tudo na crise de 29 e tal. Ele sugeriu aos irmãos da minha mãe, os cunhados, que eram também 2 agrônomos, comprarem uma fazenda com a herança do pai dele, do sogro do meu pai, meu avô materno. E compraram a fazenda ali ao lado da São Martinho, ao lado do Rio Mogi, do outro lado do Rio Mogi Guaçu, no município de Guariba mesmo, mas começaram a plantar algodão, tinha um pouco de café decadente também, banana, e foram tocando a fazenda, tocando, enquanto meu pai montava e administrava a São Martinho. Mas em 1949, a usina São Martinho foi vendida pelo Prado Chaves ao Grupo Ometo, e o grupo pediu, meu pai era o gerente geral,
dele que continuasse mais 2 anos treinando um gerente que ia substituído, que era um médico de Limeira, doutor Orlando Ometo, um homem extraordinário, um homem boníssimo, uma pessoa, me lembro muito bem, com muito carinho dele, foi muito gentil comigo a vida inteira. E o meu pai treinou o doutor Orlando até que ele assumiu a usina São Martinho, e aí meu pai se desligou da São Martinho e mudou lá para a nossa fazenda, Santa Isabel, que está até hoje lá conosco. Hoje são meus filhos e netos que tocam lá, mas em 1957, portanto, já uns 7 anos depois do meu pai ter assumido a fazenda, o grupo Ometo, o doutor João Ometo, pai de João Guilherme Ometo, que era o principal acionista de São Martinho, convidou o meu pai a plantar cana-de-açúcar, e nós, então, em 57, nos formamos em fornecedores de cana. Então, até hoje, como fornecedor de cana na usina São Martinho. Meu pai tinha uma posição política, era prefeito de Guariba, então tinha uma liderança regional e tal, e coisa. Criou lá uma associação de produtor de cana, o tempo foi passando, em 64 por uma cooperativa de produtor de cana, mas criou e ficou lá montada, tinha uma salinha com 2 pessoas e nada mais. Bom, e aí, então eu cresci na fazenda, né, até que chegou a fazer ginásio e colégio, fui para Campinas, e lá fiz o colégio, ginásio científico lá em Campinas, e entrei em Piracicaba em 1961, entrei na Exalc Piracicaba, me formei em 65, já com uma fazenda, meu pai tocava uma fazenda, que era uma fazenda de cana-de-açúcar. Mas os 2 tios tinham vendido a partilha do meu pai. Meu pai tinha uma participação na São Martinho com o gerente e tal, que vendeu, trocou a participação de São Martinho pelas parcelas dos cunhados, ficou sozinho lá na fazenda Santa Isabel. E eu me formei em Piracicaba em 65, fui para a fazenda, mas não foi muito fácil relacionado com meu pai no começo e tal. Acabei, contra a vontade dele, vindo embora para São Paulo, vim trabalhar na Secretaria de Agricultura de São Paulo. E aqui fiquei por um período, até que em 67, o meu pai foi convidado a trabalhar na CEAGESP aqui em São Paulo, e aí eu voltei para a fazenda, recém-casado e tal, e assumi a Santa Isabel em 1967. E aí, na Santa Isabel, eu levei tudo que eu tinha aprendido na escola de Piracicaba, em matéria de tecnologias novas, equipamentos novos, variedades novas, adubação, tudo que eu tinha aprendido de inovação eu implantei sozinho lá na fazenda, tinha liberdade de plantar, implantei tudo. E aquilo deu resultado muito positivo. Então, logo em seguida, eu fui convidado a assumir a direção da cooperativa de Guariba, que era uma coisa pequenininha, tinha lá, não fazia muita coisa. Eu assumi a cooperativa de Guariba em 71 como conselheiro, em 73 como presidente da cooperativa de Guariba, e era um período, a crise canavieira muito grande, muito forte, e da cooperativa de Guariba, então eu montei um projeto muito ligado na tua pergunta à sustentabilidade, com algumas vertentes muito fortes de caráter tecnológico, que tinham a ver, primeiro, com adubação orgânica, toda a adubação nitrogênio feita com torre de mamona, uma coisa revolucionária naquela época, o nitrogênio, vinha de Petrolina, chegava primeiro aqui em São Paulo mesmo, mas depois fui buscar torre de mamona lá em Petrolina. Imagina o custo, mas era adubo orgânico e tal. Começamos na cooperativa a misturar adubo da própria cooperativa, vender adubo com torre de mamona, superfosfato e fluoreto de potássio. E aquilo deu um impulso, montei um viveiro de mudas na cooperativa com variedades novas, que tinham uma riqueza de açúcar, estava lutando muito pelo indicador de sacarose, e em seguida, trabalhando na cooperativa, conseguimos implantar a sacarose. Foi um trabalho muito duro que eu tive junto ao Instituto do Açúcar e do Álcool, naquela época, que todas as regras eram
era tocado pelo IAA, instalamos Sacarose, e com isso, na cooperativa, também mandamos um laboratório para fazer análise de variedades. Simultaneamente, nesse viveiro de mudas, eu tinha, na nossa fazenda, a minha mulher era agrônoma também, e eu pedi a ela que estudasse na escola de Jabuticabal, escola de agronomia de Jabuticabal, tinha lá uma professora de área florestal, chamada Esmeralda Paião de Matê, e a minha mulher foi estudar com a Esmeralda qual era a origem da vegetação nativa daquela região. Não tinha mais, tinha tudo, já há muitos anos não tinha mais árvore nenhuma, tinha muito pouca árvore, né? E aí identificamos lá um conjunto de variedades de essências nativas, montei um viveiro na fazenda, aí no final dos anos 60, nos anos 70, um viveiro de mudas, saí com a minha mulher pelo estado de São Paulo, buscando sementes de essências nativas, foi até o até o Jardim Botânico de Janeiro, fomos buscar sementes de variedades que eram importantes naquela região. Então, montamos um viveiro de mudas na fazenda, com 160 espécies nativas da região. Saímos plantando árvores na fazenda. Virei presidente da cooperativa, criei um viveiro na cooperativa e fazendo com que todo mundo... Imagina, naquele tempo ninguém falava em floresta, em preservação, mas eu tinha áreas que eram de pedra ou de topografia muito inclinada, e essa área toda foi plantando árvores nativas. Difícil. Eu tenho lá hoje floresta com 60 anos, florestas nativas plantadas, 60 anos de idade. É bom lá conhecer que são florestas maravilhosas. E aí essa coisa evoluiu muito e tal, e eu ganhei essa, digamos, fama, né, de quem cuidava da sacarose, que era sustentável, era muito melhor produzir açúcar do que produzir cana, né? Então, açúcar por hectare, vende cana por hectare. O tema da fertilização com nitrogênio, comecei a trabalhar com máquinas agrícolas tocadas a diesel, de gasolina, caminhões a diesel, que era muito mais sustentável do que gasolina. Então, fui criando essas coisas todas. E a cooperativa de Guariba ficou renomada com essa questão da sacarose. Iniciei um projeto de plantação de soja na renovação da 1970, na minha fazenda. Plantação de cultura. Com soja. Naquele tempo, já se plantava um pouco de amendoim ou feijão, mas é muita mão de obra, então era meio complicado. Eu plantei a soja em 1970, pela primeira vez. Fui buscar variedade de soja no Rio Grande do Sul, porque não tinha variedade precoce aqui em São Paulo, porque variedade era americana, chamava Davis, Rally 7, Prax. A Davis deu certo, comecei a plantar esse negócio. Minha cooperativa também. Então, a cooperativa ficou célebre, porque tinha a sacarose, tinha rotação de cultura, tinha mecanização com caminhões a diesel, que era diferente, tinha o negócio da floresta plantada, árvores nativas. Então, esses temas todos foram criando, em torno da cooperativa de Guariba, uma expectativa para um tema que não era conhecido, sustentabilidade. Né? Naquele tempo, nós cuidávamos do ISG, você sabe o que era isso, né? Governança, ambiente, questão social, na fazenda. Eu também criei um programa de educação, formando filhos de funcionários, até nível universitário, com bolsa de estudo. Uma coisa... Isso se multiplicou depois da minha cooperativa também. Aí eu criei uma cooperativa de crédito rural em 74, que era uma coisa meio... 74. Muito, muito nova. Eu tive o privilégio, a sorte, tudo muita sorte na vida. Quando eu criei a cooperativa de crédito, havia um banco que fechou a agência na cidade, e o gerente veio trabalhar na cooperativa de crédito, virou uma coisa profissional. Aquilo chamou a atenção da OCESP aqui de São Paulo, que era presidido por um amigo, ficou meu amigo Américo Tume, um diretor da Cotia. Ele criou um grupo de trabalho que eu liderei, e saímos criando cooperativa de crédito no estado de São Paulo. Criei 13 cooperativas de crédito, inclusive a maior que tem hoje, que é a cooperativa de Bebedouro, da Copercitos, da Credicitos. Eu que fundei a Credicitos. Fundei 13 cooperativas de crédito no estado inteiro. Criei uma central, aquilo chamou a atenção do presidente da OCB, foi lá, criou um grupo de trabalho, sei que no Brasil inteirinho, tem mais de 80 cooperativas no Brasil inteirinho, em todos os estados do Brasil e tal. Depois, o Rio Grande do Sul já tinha uma ação importante com um líder muito bom, chamado Mário Cruz Guimarães, que me ensinou toda essa parte de crédito. Enfim, aí eu fui aparecendo. Cada sacarose, por causa da sustentabilidade, cada cooperativa de crédito, e acabei
sendo eleito presidente da OCB em 85. De novo, tive muita sorte, porque Tancredo Neves foi eleito presidente da República, faleceu em seguida, o Sarney assumiu e cumpriu o compromisso do Tancredo, criou uma constituinte, como uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte tinha criar a nova Constituição brasileira. Então, eu criei um grupo de trabalho muito grande na OCB, fizemos um trabalho espetacular, conseguimos colocar na Constituição 5 artigos, do cooperativismo, inclusive autogestão, independizar do governo. Naquele tempo, fazer uma cooperativa tinha que ter uma AF, autorização de funcionamento do governo. Então, não depende do governo para tudo, não. Limpei aquele negócio. Também criei um artigo dando isonomia às preços de crédito em relação ao sistema financeiro. Naquele tempo, não podia chamar, não pode, se eu uso não pode Banco Central, não podia ter agência, não podia ter tomada de cheque, não podia ter cobrar imposto, não podia nada. Preço de crédito era uma coisa meio romântica, né? Então, com a Constituição, em 88, eu tive um trabalho muito grande, muita sorte na OCB, porque eu estava lá na hora que a Constituição apareceu, né? Pusemos esses artigos todos, isso aí chamou a atenção de outros países do mundo, que eu comecei a fazer palestra fora do Brasil, sobre constituinte, tal, coisa, para ter crédito, banco cooperativo e tal. Isso acabou abrindo uma expectativa global. Virei presidente da Aliança Mundial de Cooperativas para o continente americano em 1992. E aí, em 97, fui presidente mundial da CI, e aí caí no mundo, né? Então, eu fui rodar o mundo todo no cooperativismo, com ênfase para o crédito e para o rural também. Então, essa foi a minha história. E aí, em 93, eu fui convidado a ser secretário de Agricultura de São Paulo, aceitei, foi uma coisa meio difícil, mas acabei fazendo uma coisa boa, criei a AgriShow, junto com a BAG, a BIMAC, várias instituições, a AgriShow, trouxe uma importantíssima revelação para todos nós, que as nossas máquinas agrícolas eram velhas, superadas tecnologicamente, as empresas viram isso, passaram a investir em máquina muito nova e tal, isso gerou uma revolução na indústria de máquinas agrícolas do Brasil, e os produtores rurais perceberam que as máquinas eram velhas também, nós estávamos com um carroção nas fazendas. E o governo, com base na AgriShow, criou o Moderfrota, que era o programa de renovação das máquinas agrícolas, e isso aí a coisa foi ampliando e tal, sempre eu pensando em sustentabilidade na área de insumos, na área de modernização do processo, sacarose e tal, fizemos uma revolução. A sacarose foi uma revolução enorme, porque mudou as variedades de cana, mudou o adubo que era usado, época de plantio, mudou, foi a maior revolução agrícola brasileira do século XX, foi a sacarose, pagamento de sacarose, né? Então, eu estava todos esses processos. E aí, em 2003, virei ministro da Agricultura. O Lula me conduziu da Agricultura, ministro da Agricultura, e ministro da Agricultura, num governo de um partido de esquerda, eu sendo um produtor liberal, foi muito interessante, muito difícil, mas foi bom. Eu acabei fazendo lá a lei do estrangeiro, que era proibido, isso, o Brasil explodiu a estrangeirismo, criei o seguro rural, que foi importante, criei o biodiesel, também naquele período, estava lá, criei o sítio do agronegócio, CRAU, LCA, esses que hoje são mais da metade da agricultura brasileira. Enfim, eu consegui fazer uma opção de coisas interessantes, ao mesmo tempo em que na fazenda essas tecnologias foram dando resultado positivo, ampliei a área, mas aí o meu filho se formou em Piracicaba e veio trabalhar na fazenda. Hoje depois eu dei tudo, não tem mais nada, eu dei tudo dos meus filhos, eu não tenho mais condição de tocar mais nada, eles é que tocam tudo, e esse meu filho mais velho, agora o Paulo, que é um craque, é um baita de um agrônomo maravilhoso, hoje está com o filho dele também, é outro agrônomo maravilhoso. Então, eu tive uma felicidade muito grande de ter quem tocasse essa história. E aí o meu filho foi lá e fez muito mais do que eu tinha feito, com outras inovações, tecnologias, e estudo com sustentabilidade. Assim, na cabeça não havia o nome ainda, ninguém sabia o que era sustentabilidade, não sabia o que era ESG, mas nós fazíamos, né? Formávamos, quando tem mais de 100 filhos funcionários, formaram no nível superior, é uma fazenda, não é uma fazendinha lá, né? Deu tudo certo, graças a Deus tive muita sorte.
Tive sorte para tudo. Minha mulher me ajudou muito, meus filhos são maravilhosos. Eu sempre digo que meus filhos, tenho 4 filhos, eu digo que eles são a prova de que Darwin tinha razão, as espécies evoluem. Felizmente, meus 4 filhos, todos eles muito melhor. Que bom. Estou tocando a... Então, essa é a história que eu tive da minha vida. Eu acabei, portanto, entrando em agricultura com tecnologias. Isso me levou a ser ministro da Agricultura. Cooperativismo, com muita ênfase, virei presidente da Aliança Mundial de Cooperativas. E a questão acadêmica, que era a terceira vertente, fui dar aula em Jaboticabal, virei professor da Escola de Jaboticabal, um período muito feliz da minha vida, da aula, formei mais de, sei lá, 500, 600 alunos, que eu encontro em todo lugar que eu vou, encontro com esses meus ex-alunos, estão todos hoje com alunos, todos eles melhor do que eu, a Mônica Bergamaschi, o Marcos Landel, tem muitos alunos, a Cília Gama, Antônio Carlos. Ismael Pedina foi seu aluno também, Ismael Pedina Júnior? Foi meu aluno, e o primeiro emprego dele foi comigo. Ele trabalhou comigo no laboratório para sacarose também. Aí coloquei no cooperativismo, ele virou liderança, virou um cara ótimo, maravilhoso. Então, tive muitos alunos que se destacaram. O Rossato, que depois foi presidente de Guariba, brilhante menino também, assim como o Ismael. Então, enfim, então essa vida me levou a ter 3 vertentes: agricultura, cooperativismo e academia. E aqui estou eu na academia até hoje, na Getúlio Vargas, professor emérito da Getúlio Vargas. Que bom, que ótimo. Professor Beto, este ano nós estamos completando 40 anos um fator histórico que foi a greve dos cortadores de cana, justamente em Guariba. O que levou àquela greve e o que aconteceu depois da greve de Guariba? Bom, a greve de Guariba teve um erro estratégico, né? Na verdade, os usineiros da região, com razão, com ciência, com tecnologia, enxergavam que um eito de 5 ruas fazia com que os caminhões e as carregadeiras de cana pilassem muito, então o terreno ficava muito duro e prejudicava o canavial. E mudaram, então, um eito para 7 ruas. Uma coisa bem bolada, bem tecnicamente bem conduzida, tinha uma razão científica venerável. Só que não combinaram isso com os trabalhadores, cortadores de cana, que cortavam um eito de 5 ruas. Se aumentou 2 ruas a mais, era 3 metros a mais, no meio, 1,5 metro cada uma de distância, aumentava em 3 metros a área de cortar cana. Portanto, cortava menos cana por dia do que com 5 ruas só. E não houve uma combinação em relação a esse fato e puderam pagar por tonelada de cana. Como o rendimento do cortador de cana diminuiu, houve a greve. Então, essa é a razão da greve. Eu acho que foi falta de diálogo, falta de compreensão dos processos e tal. Aí, estourou a greve no começo de safra, eram só as usinas que estavam trabalhando, nós não tínhamos começado a safra ainda. Eu estava aqui em São Paulo, justamente na UCESP, porque aí essa coisa da coisa de crédito me levou à direção da UCESP também. Eu virei um líder estadual, depois nacional de cooperativa, depois mundial. Mas nessa época era um líder estadual e eu tinha um advogado em Jaboticabal, Zé Roberto Botino, que era nosso advogado na fazenda, meu amigo pessoal, pessoa boa, de bom espírito. E me ligou: está dando uma greve aqui, rapaz, está ficando feio por aqui, e houve uma radicalização dos dois lados e tal, e precisava se vir aqui. Então, fui para lá, e nos reunimos lá, tinha uma reunião, ficamos 2 noites reunidos lá e tal, e eu, com o Zé Roberto Botino, tentei armar um esquema para buscar paz, né? Acabar com o negócio de 7 ruas, voltar para 5 ruas, e aí surgiu a liderança lá em Guariba e tal, tinha lá um líder importante, um sindicato de trabalhadores rurais, que aí surgiu uma demanda maior, o negócio das 7 ruas provocou uma demanda maior, né? E o sindicato dos trabalhadores rurais se fortaleceu, isso foi importante, que houve uma representação
cresceu e ficou com mais poder de barganha. E então, fizemos lá um documento, escrevi com o Bottino um documento, que eu apresentei aos usineiros, acabaram concordando com o documento em busca de uma pacificação. E aí eu liguei para o secretário de Trabalho de São Paulo, que era o Pazianotto, Almir Pazianotto, jovem, que tinha fazendo um trabalho muito bem feito e tal. E eu falei, olha, eu estou com um negócio, mas a greve aqui está feia, está começando a ter violência, tiro, incêndio e tal, coisa, nós precisamos acabar com essa greve. Eu preciso do governo para fazer isso aí. Eu falei, eu vou aí. No dia seguinte de manhã, o Pazianotto chegou, nós fomos ao Sindicato Rural de Jaboticabal, ele chegou lá, entreguei o papel que nós tínhamos escrito, ele manuscrito ainda, ele datilografou aquele documento tudo, e apresentou as lideranças trabalhadores no local ali do sindicato. Todo mundo topou, aí ele foi para Guariba, no campo de futebol, teve uma grande assembleia do sindicato, e o sindicato aprovou a proposta que nós tínhamos feito juntos lá, que os lideranças tinham aceito, e todo mundo topou a parada e pacificou o programa. Então foi uma importante participação. Eu sou muito grato ao Almir Pazianotto, porque ele trouxe o papel do governo, a ação do governo foi pacificadora no processo todo, né? E ao Bottino também, que foi um muito bom interlocutor, que construiu o entendimento. Acho também que os usineiros, e aí não só de Guariba, mas também Sertãozinho, aí a coisa cresceu muito, né? Porque a greve ameaçou transcender esse processo todo, e aí os usineiros foram muito equilibrados, ponderados, concordaram que tinha havido um erro de diálogo, não era um erro técnico, um erro de ter conversado melhor. E aí foi tomada a decisão de fazer a pacificação, deu tudo muito certo. Houve gente de fora que eles interviam e tal, e coisa, mas o Pazianotto foi muito habilidoso, conduziu prefeitos municipais também entraram no processo, e a coisa evoluiu com um entendimento perfeito. E daí para frente, essas relações de trabalho entre o setor empresarial e trabalhista passaram a ser muito mais equilibrados e sensatos. Até hoje as coisas funcionam muito bem, felizmente, nesse processo todo aí. Certo. Bom, aí houve a mecanização do setor, né? Aí depois, com essa mecanização do setor, palhada no campo, né? E aí a cooperativa, a associação, a Socicana, foi crescendo cada vez mais, né? A Coplana, inclusive até eu conversando com o Rossato, ele me falou sobre o primeiro trabalho que vocês fizeram no mundo sobre recolhimento de embalagens de agroquímicos defensivos, né? Vocês têm todo um trabalho pioneiro nesse sentido também, né? Isso aí, na verdade, eu era secretário de Agricultura de São Paulo. Secretário de Agricultura de São Paulo. Esse tema de embalagem era um tema que preocupava a gente como fazendeiro, né, produtor rural. E aí existia a ANDEF, a Associação Nacional de Defesa Vegetal, que era presidida por um colega de turma meu, um amigo meu, Cristiano Walter Silva, era o líder da ANDEF. E a Associação de Engenheiros Agrônomos, também tinha um líder chamado Guido José da Costa, eram duas pessoas de bom senso e tal e coisa. E eles me procuraram na Secretaria de Agricultura e falaram, olha, essa ideia e tal, queria fazer uma coisa, como é que a gente pode fazer? Eu falei, tem que fazer uma cooperativa. Uma cooperativa tem que ser esse processo ainda. Mas tem que ter um barracão para receber embalagem e tal. E eu sabia que na DIRA de Ribeirão Preto, da CAT, cujo coordenador era também colega de turma meu, Geraldo Franco Donato, meu amigo pessoal, colega de turma, tinha um armazém desmontável, um armazém que era metálico, né? Que desmontava e que a CAT e a DIRA emprestava para cooperativas fazer eventos agrícolas, né? Então tinha um contrato que se fazia com a CAT. Eu liguei para o Geraldo, falei, Geraldo, dá para fazer um contrato para ceder para o Partido de Guariba por um período mais longo, para receber a embalagem, até que a gente construa? Claro! Aí fizemos um contrato. A vida tem umas coisas curiosas, né? 3 colegas de turma. O secretário, o Cristiano Silva de Landef, o Geraldo Donato, diretor da DIRA de Ribeirão Preto, com a Associação de Engenheiros Agrônomos entrando com uma valente do processo, montamos em Guariba, na Praia de Guariba, a primeira agenda de recebendo embalagem. Aí criou o negócio da tríplice embalagem, tal e coisa.
E logo a Cooperativa de Guaríba construiu lá um barracão e tal, e aí o negócio cresceu muito no Brasil inteiro. Um deputado federal chamado Jonas Pinheiro, Mato Grosso, que era muito amigo nosso, fez uma lei sobre esse assunto, a lei mais moderna do mundo, né? Então, Guaríba sai na frente também nesse tema da embalagem vazia, né? E eu tive muita sorte, porque eu sempre estava em algum lugar quando o trem passava, né? Então, sempre as pessoas perguntam, mas como é que foi? Como é que deu certo? Eu falei, olha, na vida, para dar certo, eu falo meus filhos, meus netos também, meus alunos todos, para dar certo, 3 coisas são fundamentais. A primeira coisa é você fazer o que você gosta de fazer. Para levantar contente o dia, ou trabalhar, naquela coisa. Trabalhar com o que você gosta, ter prazer no trabalho. Isso é essencial. Em qualquer coisa na vida. Até no casamento. Você tem que casar com a pessoa que você gosta, para levantar feliz com aquela mulher, aquele marido do teu papo. Né? A primeira coisa é gostar do que você faz. A segunda coisa é saber fazer. Não se vai fazer uma coisa que você não sabe, vai quebrar a cara. Então, se quer fazer alguma coisa, estuda e faça bem feito. E a terceira coisa é ter sorte. Mas como ter sorte? Tem sorte, mas tem sorte. Tudo bem, gostar, saber, mas sorte. Sorte é o seguinte. Você sabe que tem que tomar um trem, vai passar na estação. Você não sabe a que horas o trem vai passar. O que você faz? Vai para a estação. Quando o trem passar, você passa lá, você vai embora. O que eu vou falar? Puxa a sorte, você deve estar nessa hora que o trem passou. Não, a sorte sabia que eu tinha que ir lá, né? Então, eu tive muita sorte a vida inteira. Eu estava sempre na estação, quando o trem passou, na parte de crédito, na Sacarose, na Constituinte, enfim, eu tive sorte nas coisas que aconteceram. Eu estava lá quando o trem passou. Então, eu sou um homem de muita sorte. E as pessoas têm muita sorte de você estar na estação na hora, em todas as vezes que o trem passou. E ainda continuando um pouquinho sobre Socicana, Coplana, eu sei que vocês também foram os primeiros a ter a certificação Bom Sucro, teve o programa Topicana. Aí já foi meu filho. Aí já foi o meu filho, aí já é outra geração. Mas a continuidade do trabalho, né? É verdade. Muito bom. Roberto, e essa evolução do setor? Por exemplo, Guaríba é o maior polo bioenergético do mundo. Teve a primeira planta de biogás de cana em Guaríba. Hoje, a maior planta de etanol de segunda geração em Guaríba. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu não sei, obviamente são circunstâncias, né? Mas o que acontece é que quando uma região tem uma vertente clara de tecnologia, de inovação, sustentabilidade, de visão coletiva, de visão de ESG, né? Econômica, ambiental, social, governança, toda essa coisa que está embutida na modernização das relações humanas e empresariais. Quando uma região tem gente, ela vai criando uma tendência a atrair também essas coisas. Tive outra sorte nessa região, porque foi a criação da Escola de Agronomia de Jaboticabal, da Unesp. E professores da Unesp, me lembro, professores como Ayrton Casagrande, o Ricardo Bereiro Carvalho, muitos professores que passaram a trabalhar com cana-de-açúcar na mesma direção, fazendo a sacarose, a integração cana, soja, amendoim, feijão, tudo isso virar ciência, né? Eu tive um agrônomo chamado Paulo Ren, na cooperativa, que escreveu um trabalho chamado O Sistema Coplana, que esparramou o negócio da soja de cana pelo Brasil inteirinho. O Caio Carvalho, que era presidente do Plano Açúcar na época, foi lá, viu e falou, isso é uma coisa maravilhosa, porque quando o Proálcool explodiu, vamos falar, vai acabar a comida no Brasil, todo mundo está cano, vai acabar a comida. Ao contrário, o pagamento de cana, com a rotação cana-soja, o que aconteceu foi o contrário. A área de pasto que virou cana, já virou cana com rotação, então aumentou para os alimentos.
Foi o trabalho que o Caio Carvalho fez. Ele criou um programa chamado Cana e Alimentos, no Plano Sul, com base no que o presidente Guariba fazia. Então, esse centro de radiação, de visão tecnológica, inovadora e sustentável que nasceu em Guariba, permitiu que uma coisa puxasse a outra. Não, a escola de Jabuticabal, as usinas com a cabeça voltada para o progresso, os produtores de cana cooperativo de Guariba, a Socicana, o hospital, tudo isso que nós criamos lá foi gerando um hub de inovação, que hoje é isso, né? A própria SAF, que surge lá hoje na Corona, né? Hoje, Cosan. É consequência, é uma coisa vai trazendo a outra, vai formando gente com a formação, com a ideia de trabalhar em conjunto, cooperativamente, associativamente, e as coisas florescem, cada qual no seu tempo. Há um processo lento, às vezes você não está nem programando fazer isso, mas o trem entra no trilho e vai andando. Aquele trilho vai descobrindo novas estações e a gente vai avançando. Certo. Qual a sua análise sobre o setor bioenergético hoje e para o futuro? Bom, esse é um tema que transcende Guariba, transcende São Paulo, transcende o Brasil. É um tema global, né? Hoje, claramente, o mundo se debruça, vamos discutir na COP30 ano que vem aqui em Belém do Pará, se debruça sobre algumas questões centrais. Pessoalmente, Lu, eu tenho dito com alguma frequência, andando pelo mundo, como continuo andando pelo mundo inteiro, que existem 4 fantasmas no mundo inteiro que destroem a paz e a democracia. A democracia está sendo erodida no mundo, que há 4 fantasmas que eu chamo dos 4 modernos cavaleiros do Apocalipse. 4 novos cavaleiros do Apocalipse. Quais são eles? Segurança alimentar, segurança energética, desigualdade social, mudanças climáticas. Esses 4 fantasmas afetam qualquer país, qualquer pessoa no mundo inteiro. Se nós não resolvemos, tendo alimento, energia, a desigualdade social, a concentração da renda e as mudanças climáticas, o mundo vai entrar em colapso, mais cedo ou mais tarde. Então, é preciso eliminar esses fantasmas. A minha tese é de que quem vai eliminar isso é o agronegócio tropical do planeta, que pega toda a América Latina, toda a África subsaariana, uma parte da Ásia também, porque nessa faixa tropical, entre os 2 trópicos do mundo, tem terra para crescer a agricultura horizontalmente, e a temperatura é baixa para aumentar a produtividade. Então, a explosão, a produção virá nessa área. E acho que o Brasil tem liderança desse processo todo, porque o Brasil é o único país do mundo tropical que desenvolveu uma tecnologia tropical sustentável. Se olhar o que aconteceu com produtividade agrícola, por causa de transgenia, seguro rural, tudo foi criado, biodiesel, etanol, proálcool, tudo isso tem um modelo que integra na agricultura circular do mundo inteiro e que pode ser replicado em todas essas regiões do mundo, América Latina, África e Ásia. E o Brasil tem o domínio desse negócio aí, né? Então, o que está escrito nas estrelas? Que é o protagonismo potencial para nós que nunca houve na história do mundo, né? Em que podemos liderar um projeto mundial em que vamos fazer comida, energia, na mesma equação, cuidando do meio ambiente, porque você emite menos CO2, e gerando emprego e riqueza, portanto, reduzindo a desigualdade social. Então, esses 4 pontos, quem pode fazer isso é o agronegócio do mundo, liderado pelo Brasil. Só que isso tem que ter uma estratégia. Eu penso que a história oferece ao Brasil uma oportunidade única de ter o protagonismo que nunca teve, de liderar um projeto que garanta a paz mundial e também a democracia planetária. Então temos que olhar para isso com atenção. O trem vem vindo na estação, tem que ir para a estação e montar uma estratégia.
Essa estratégia tem alguns pontos centrais. Tem que continuar em tecnologia, tem que cuidar de logística e infraestrutura, para essa coisa ser replicada. Tem que cuidar de acordos comerciais que garantam mercados. Tem que cuidar da organização privada, cooperativas, agroindústria, cadeia de produção, e tudo isso com sustentabilidade. Então, nós temos na mão uma chance, no colo, uma chance de transformar esse bebê que está aqui na paz mundial. E, nesse cenário, o setor agroenergético tem um papel central. Veja, por exemplo, semana passada inauguramos uma empresa eu sou conselheiro da Cerradinho Bio, de Goiás, que agora botou uma empresa lá em Maracaju, de álcool de milho. E, gente, esses 4 fantasmas, segurança alimentar, o DDG que a álcool de milho produz, vai criar proteína animal, alimentação. Vai gerar etanol de milho, emitindo muito menos CO2 que a gasolina emite. Vai gerar emprego numa região, milhares de empregos. E vai cuidar, portanto, dos 4 fantasmas. Vai matar todo mundo. Segurança energética, segurança alimentar, mudanças climáticas, porque vai administrar o planeta, gerando emprego. Então, o setor bioenergético, com biomassa, tem toda a chance de construir um mundo diferente. Nós temos na matriz energética brasileira 47% renovável. As pessoas sabem disso. No mundo, é 15% renovável. E é 15% porque o Brasil tem 47%, senão seria muito menos do que 15%. Né? Agora, o que ninguém sabe é desses 47% do Brasil, 25% é na agricultura. Ou o etanol de cana ou de milho, ou biodiesel de soja, de sebo bovino, ou de óleo de palma, os biometanos que estão produzidos nas usinas de açúcar com restilo, ou também nas granjas de frangos e suínos no Brasil inteirinho, a lenha que é produzida em floresta plantada, tudo isso é agricultura. É mais da metade da nossa matriz energética, da parte renovável. Então, a agricultura tem uma contribuição a dar, não só a alimentação, a energia mundial também. E, para isso, felizmente, alguns programas estão acontecendo. O programa Combustível do Futuro, por exemplo, dá um sinal positivo para o Brasil liderar esse processo. E a coisa está mudando no mundo. O pessoal já está achando que a energia renovável que o modelo brasileiro impõe pode ser assumido mais do que foi até hoje. Então, a tua pergunta, qual é o futuro da bioenergia, né, da energia renovável da matriz brasileira? Eu acho que é brilhante, mas temos que ter estratégia. Acho que falta, não estamos olhando o trem passando, não estamos dando força nenhuma. Acho que está na hora do sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Não é só o governo, é o governo, o setor privado, o parlamento, o judiciário, todo mundo olhar para a chance que a história está dando para nós. Assumir a liderança da paz mundial, da democracia do mundo. Como? Produzindo comida, energia, melhorando a questão climática e gerando emprego para diminuir a desigualdade social. Se nós olharmos para isso tudo, eu acho que o Brasil tem um destino que pode transformá-lo em pouco tempo. Em pouco tempo. Mas tem que olhar. E esse olhar passa fundamentalmente por um tema que está esquecido, que é a educação. Sem educação, não há futuro. Então, é preciso olhar a formação, a alfabetização com critério. A educação básica tem que ser feita com vigor. Uma criançada que não sabe. Hoje, as indicações nossas do PISA, por exemplo, mostram que nós somos, em 79 países, nós somos o 53º em leitura. O menino lê e não consegue ler. Somos o 61º em matemática. Vocês eram o 5º, perdão, em ciência, vocês eram o 5º em matemática. Não sabe fazer conta. Como é que vai fazer um programa? Nós vamos criar um país sem educação. Então, tudo isso passa pela educação para poder ter essa capacidade de avançar. Então, ao mesmo tempo que a gente fica otimista, porque temos uma matéria-prima de transformação fantástica, bioenergia, a gente fica meio receoso porque não tem quem transforme essa bioenergia em realmente, todo esse potencial em algo, né, realmente real, né? Eu diria para você que eu sou um otimista nato. Né? Quem planta uma semente, assim que ela vai
vai germinar, vai crescer, vai vender, vai produzir, se vai vender, vai pagar o imposto para o governo, vai pagar banco, é um otimista. Então, o agricultor é um otimista por definição. Mas esse otimismo esbarra com a necessidade de uma estratégia. A estratégia tem que ser uma impulsão do Estado, não é só o governo. A sociedade tem que querer isso aí. Não, o povo tem que querer, o Brasil tem que querer ser campeão. Quem não quer ser campeão? E outra, de futebol não vamos ser campeão. As seleções souberam. Nós temos outro jogo, é energia, alimento. Ai, Roberto, olha, muito obrigada pelas suas palavras, por tudo isso que você falou, e não só porque você falou, por tudo isso que você já fez pelo nosso país e ainda vai continuar fazendo. Muito feliz de falar com você e poder retratar isso e acompanhar você pelo menos esses 30 anos aí, desde a primeira AgriShow, praticamente já, né? Foi quando eu tive o maior contato com você, e aí a cada ano, cada vez melhor. Muito obrigada por tudo. Lu, imagina, eu que agradeço a você, mas olha, fala com os jovens, pega os moços, fala com meu filho, com meu neto, essa rapaziada que vai construir o futuro desse país. Eu já sou parte do passado. Mas vamos para frente que atrás vem gente. No segundo volume do Cana de Tudo do Açúcar ao Infinito, nós vamos falar com os jovens. Muito obrigada. E vamos aí seguir esse caminho aí do infinito. Um abraço para você. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, bem. Tchau, tchau.